Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegamos à nossa aula número 3 do curso Tratamento de Minérios, Fundamentos Técnicos e Princípios Essenciais. Nessa aula nós vamos falar sobre amostragem. Então, nós vamos começar esse curso do tratamento com um dos itens fundamentais e preciosos para que se tenha um excelente tratamento de minérios. Então, vamos falar um pouco o que é, qual a importância da amostragem representativa. Então, a amostragem ela é uma etapa primordial em qualquer processo de beneficiamento mineral, pois define a qualidade dos dados que serão usados para a tomada de decisão. Um erro, um erro na amostragem pode comprometer toda a análise, levando a uma caracterização inadequada do minério e, consequentemente, a perdas operacionais e financeiras. Os dados obtidos durante a amostragem são utilizados para determinar propriedades físicas, químicas e mineralógicas do material que está sendo processado. Por isso, a representatividade da amostra é um ponto essencial. E para garantir a representatividade, a amostra deve refletir fielmente as características do lote. Então, a amostra deve ser uma miniatura estatisticamente válida do total do material. Segundo, garantir a precisão das análises subsequentes, como análises químicas, mineralógicas e granulométricas, que são feitas sobre a amostra. Então, a sua representatividade garante que as decisões de controle do processo, blendagem, planejamento e recuperação dos metais ou minerais esteja correta. Evitar o chamado bias de amostragem. O que é bias? Bias em português quer dizer viés. Então, evitar o viés de amostragem. O viés da amostragem ocorre quando a amostra não reflete adequadamente a distribuição real dos minerais presentes. E isso pode resultar em erros graves nas operações subsequentes. O bias ou viés de amostragem, tá? O que é? Ele refere-se a qualquer desvio sistemático que ocorre durante o processo de amostragem. Então, levando a resultados que não representam de forma precisa a população ou um material de interesse. Em outras palavras, um erro que faz com que a amostra escolhida seja não representativa, afetando a precisão e a confiabilidade dos resultados obtidos. Por isso que eu falo, gente, a amostragem ela é muito importante. Tá? E muitas vezes, em muitas empresas, colocam uma pessoa lá para fazer a coleta de amostra, normalmente essa coleta é manual, e você não treina essa pessoa adequadamente e quer que ela faça um bom trabalho. Não vai sair um bom trabalho. E se chega uma amostra contaminada, mal coletada, mal representativa, dali para frente, ó, é ladeira abaixo e o buraco aguarda. Então, no contexto do tratamento de minérios, tá, a amostragem com um viés pode resultar em decisões incorretas sobre teor, qualidade e propriedades do minério, o que pode impactar diretamente o processamento subsequente e os resultados econômicos da operação. Esse desvio pode ocorrer devido a diversos fatores, como métodos inadequados de coleta de amostra, o que eu falei agora. Então, se a amostra não for retirada de uma forma que cubra de maneira homogênea o corpo do minério ou material, pode haver subrepresentação de certas partes ou características. O tamanho da amostra, amostras muito pequenas ou mal preparadas, podem não capturar a variabilidade natural do minério. Segregação de partículas em materiais granulados, partículas de diferentes tamanhos ou densidade, podem se separar durante a coleta ou o transporte da amostra, distorcendo a representatividade. Manuseio incorreto, processo inadequado de manipulação, transporte ou armazenamento das amostras
podem modificar as características do material, como a sua umidade ou granulometria. Evitar o viés da amostragem é essencial para garantir que as decisões baseadas em testes e análises laboratoriais, como cálculo de reserva ou planejamento de lavra, sejam confiáveis. Técnicas rigorosas de amostragem e controle de qualidade são necessárias para minimizar esse erro. E quais são essas técnicas? Para garantir o processo de amostragem tenha o menor viés possível, é essencial que sejam aplicadas técnicas adequadas de coleta, divisão e análise da amostra, como a amostra probabilística assegura que cada partícula ou porção do material tenha a mesma chance de ser selecionada. Técnicas de fracionamento, como a utilização de divisores rotativos e amostradores automáticos para garantir a representatividade, controle de qualidade contínuo, realizar auditorias regulares e avaliações de precisão para garantir que as amostras sejam de fato representativas. Esses cuidados garantem que o processo de amostragem seja eficiente e que as decisões subsequentes no tratamento de minério sejam baseadas em dados confiáveis. Basta um erro na amostragem, pode resultar em perda de produtividade, comprometendo a eficiência da planta e a qualidade do produto final. Imagina vocês, tá? Vocês têm um material extremamente valioso e, na hora da amostragem, ela é mal feita, induz um erro, um viés, e você vai vender esse material no mercado, o comprador faz a análise e vê que não está dentro dos parâmetros que ele solicitou, e aí você tem que devolver o dinheiro e perdeu toda aquela produção. Ele pensa nisso, é muito importante esse aspecto da amostragem no tratamento de minério. Tá? Então, um erro pode resultar em perda de produtividade, comprometendo a eficiência da planta e qualidade do produto final. No pior dos cenários, pode levar a um processamento inadequado ou a recirculação de material que deveria ter sido descartado. Técnicas de amostragem e controle de qualidade. As técnicas de amostragem elas variam de acordo com o quê? Com a fase do processo de beneficiamento. Isso é outro fator muito importante, porque você tem a amostragem desde o início, tá, do processamento, tá? Aliás, desde a mina, quando vai se fazer a detonação, você já tem a amostragem ali, e ela é sequencial em todas as etapas do tratamento de minério. Tá? Então, as técnicas elas vão variar de acordo com a fase do processo, tipo de minério e a granulometria do material. Algumas das principais técnicas incluem a amostragem manual. Essa aí é um problema sério. Se o amostrador não for muito bem treinado, ele vai cagar. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza. É utilizado em situações em que o volume de material a ser amostrado é relativamente pequeno ou em operações de menor escala. Apesar de ser a técnica mais simples, é também, acabei de falar com você, a mais sujeita a erros devido à interferência humana. Então, ela requer um controle rigoroso para garantir que a amostra seja representativa. A amostragem automática, e a coisa já muda de figura. Essa técnica envolve o uso de equipamentos que realizam a coleta de amostras em pontos pré-determinados e de forma contínua, minimizando o viés humano. Esse método é amplamente utilizado em grandes operações devido à sua precisão e à possibilidade de coleta representativa em intervalos regulares de tempo. Amostragem estratificada. Então, nesse método, o lote de minério é subdividido em estratos ou camadas que possuem características semelhantes. Amostras são coletadas em cada extrato e a média ponderada dessas amostras representa o lote como um todo. Isso é particularmente útil
em situações onde há variações significativas dentro do lote, como em depósitos heterogêneos. Amostragem em incrementos. Então, essa técnica é usada em situações onde o material está em movimento, como em correias transportadoras. Aí, pequenas porções do material são coletadas em intervalos regulares e, no final, todas as porções são combinadas para formar uma amostra final. O processo garante que a amostra represente a totalidade do material que passou pela correia. Amostragem por sondagem, utilizada principalmente em processos de exploração mineral, onde se coletam amostras em profundidade para avaliar a composição do depósito. É uma das técnicas mais caras e demoradas, mas fundamental para a estimativa de reserva. Amostragem em polpas. Durante o tratamento de minério, é comum o transporte de polpas entre diferentes fases do processo. Então, a amostragem de polpas envolve técnicas especiais para garantir que a amostra colhida seja uma representação fiel do material em fluxo, considerando as partículas sólidas e a fração líquida. Controle de qualidade na amostra. Então, garantir a qualidade da amostragem é tão importante quanto garantir a qualidade do produto final. Para isso, as seguintes práticas de controle de qualidade devem ser seguidas: duplicatas e amostras cegas. O que são isso? São coletas de amostras duplicadas ou amostras cegas. Elas são técnicas usadas para verificar a precisão dos resultados analíticos. O objetivo é garantir que os resultados sejam consistentes e que não haja variação significativa entre as amostras coletadas em condições semelhantes. Procedimentos padronizados. Padronização é fundamental. Todo processo de amostragem deve ser rigorosamente documentado e padronizado, seguindo normas internacionais como a ISO 3082 para amostragem de minério de ferro ou outras normativas adequadas ao tipo de material. Manutenção dos equipamentos de amostragem. Equipamentos automáticos ou semiautomáticos precisam ser regularmente calibrados e mantidos para garantir que operem dentro das especificações necessárias para a amostragem correta. Aqui vem uma das partes mais importantes que eu venho batendo nisso desde que eu comecei esse canal: treinamento e qualificação pessoal. O meu objetivo aqui é trazer conhecimento e treinamento para vocês. Não estou recebendo nada por isso. Estou dando de coração aqui trazer isso. E eu vejo muitas empresas falando: treinamento é caro, treinamento é custo, treinamento é isso, tal, só fala com ele como é que tem que fazer e tá bom. Treinamento é investimento. Você pode, às vezes, perder uma quantidade significativa de valores porque não treinou adequadamente a sua equipe em determinado estágio. Então, no caso da amostragem manual, o treinamento da equipe é fundamental. Todos os envolvidos devem entender a importância da representatividade da amostra e os erros que podem ocorrer se os procedimentos não forem seguidos à risca. Já vi um coletor de amostra que chegava lá, olhava: não, essas pedras aqui estão muito grandes, eu vou tirar. Tá? E fazia aquela seleção manual ali, levava uma amostra que não representava o que estava passando na correia. Por quê? Falta de treinamento. O pessoal do laboratório não treinou adequadamente ali. Impacto da amostra. Impacto da amostragem no tratamento de minério. Uma amostragem correta garante que todas as etapas seguintes do beneficiamento de minérios sejam bem-sucedidas, desde a britagem até a concentração e desaguamento. Ela fornece a base de informação para os engenheiros ajustarem os parâmetros operacionais, permitindo o máximo aproveitamento do minério e a redução dos custos na operação. O impacto da amostragem no tratamento de minério é fundamental, pois a qualidade e a representatividade da amostra
afetam diretamente as decisões operacionais e estratégicas relacionadas ao beneficiamento mineral. A amostragem, sendo o ponto inicial de qualquer análise ou controle de processo, tem uma influência crucial no sucesso da operação como um todo. E vamos detalhar agora alguns pontos-chave sobre esse impacto. Primeiro, precisão na avaliação do teor e qualidade do minério. A amostragem é um meio pelo qual se obtém dados para determinar o teor e a composição mineralógica de um corpo de minério. Se a amostragem não for representativa, os resultados dessa análise estarão distorcidos, levando a uma avaliação incorreta do valor econômico do depósito. Teor incorreto se a amostragem não refletir a verdadeira composição do minério, os cálculos de reserva e o planejamento de lavra podem ser comprometidos. Isso pode resultar em perdas financeiras, pois o teor real pode ser inferior ao estimado. Composição mineralógica imprecisa, o beneficiamento mineral depende das características dos minerais presentes. Erros na amostragem podem causar a escolha de técnicas inadequadas de processamento, resultando em baixo rendimento ou perda significativa de material valioso. A eficiência do processo de beneficiamento depende da correta caracterização do minério que entra na planta de tratamento. Isso inclui granulometria, composição mineral, características de separação física e química dos minerais. Otimização de processo. Então, se a amostra não for representativa, os parâmetros operacionais como tempo de moagem, tipo de reagente de flotação, entre outros, podem ser ajustados de forma incorreta, e isso pode resultar em menor recuperação de minerais valiosos, maior consumo de energia e reagente, além de mais desgaste em equipamentos. Então, prestar atenção. Estão entendendo por que eu estou começando aqui a falar de amostragem no tratamento de minério? Porque se a amostra não for representativa, tá, você pode afetar moagem, a flotação, a concentração e muitos outros setores aí podem ser afetados, né, negativamente, e você tem um prejuízo aí na sua operação. Ajustes contínuos na planta, o controle de qualidade contínuo da planta também depende de uma amostragem representativa ao longo do processo. Erros de amostragem podem mascarar problemas operacionais, resultando em decisões incorretas para ajustar processos ou operações de manutenção. Terceiro, o controle de qualidade. A amostragem não é apenas a etapa inicial, mas ocorre ao longo de todo o processo de tratamento de minério. Vocês. Então, as amostras são retiradas para monitoramento e controle de qualidade em diferentes estágios, desde a alimentação da planta até o rejeito final. Monitoramento de eficiência, tá? Então, amostras regulares são coletadas para verificar a eficiência de etapas específicas, como diminuição, concentração e desaguamento. Se as amostras não forem adequadas, as medições de eficiência, como a recuperação de metal, eficiência de separação e teor do concentrado, senão não refletem a realidade. Controle de rejeitos. Gestão de rejeitos é outro aspecto crítico, especialmente em termos de segurança ambiental. Uma amostragem inadequada do rejeito pode levar a subestimações do volume de material descartado ou da sua periculosidade química, resultando em problemas legais e ambientais. Economia e custos operacionais. Então, uma amostragem representativa permite que a operação de beneficiamento seja planejada com mais precisão, levando a uma otimização de recursos. Amostras mal coletadas ou com viés podem resultar em operações menos eficientes, aumentando os custos de produção. Superestimação ou subestimação das reservas. Amostras não representativas podem levar o quê? A uma superestimação do conteúdo de minério valioso, levando à exploração de áreas não lucrativas.
O contrário também pode acontecer, onde áreas com alta concentração mineral são ignoradas. Decisões equivocadas de investimento. O planejamento de investimento em equipamento e tecnologia de beneficiamento pode ser afetado se as características do minério não forem bem compreendidas devido a amostras não representativas. Segurança ambiental e regulamentação. O tratamento de rejeitos e resíduos de mineração é altamente regulado para evitar danos ambientais. Uma amostragem imprecisa pode resultar em falhas na caracterização dos rejeitos, pode ter impactos legais e de conformidade regulatória. Riscos ambientais são amostras que não refletem a composição química real dos rejeitos, pode levar ao uso inadequado de tecnologias de contenção, resultando em contaminação de solos e recursos hídricos. Isso é muito grave. A legislação brasileira em termos de meio ambiente ela é muito rigorosa. E, às vezes, com uma amostragem mal feita, a empresa pode entrar pelo canto. Tá? Multas e sanções. E aí vem o grosso entra. Falhas na amostragem também podem resultar em sanções regulatórias se os parâmetros ambientais não forem atendidos. Simples assim. E concluindo, tá? Nós temos o quê? A amostragem ela é, sem dúvida, uma das etapas mais críticas do tratamento de minério, porque ela não é uma coisa pontual que você vai fazer uma vez e está resolvido o problema. Não. Ela é dinâmica e é feita em vários pontos e vários locais, tá, do tratamento para garantir a qualidade daquele material que você está processando. Então, uma amostragem inadequada pode causar uma cascata de problemas, desde a fase de caracterização do minério até a eficiência operacional e o cumprimento de normas ambientais. Por outro lado, uma amostragem precisa e representativa garante que todo o processo de beneficiamento seja otimizado, reduzindo perdas, maximizando a recuperação dos materiais valiosos, garantindo a viabilidade econômica e ambiental da operação. No entanto, amostragens incorretas podem resultar em operações equivocadas, como superdimensionamento ou subdimensionamento de equipamento. Erros de concentração mineral. Amigo, já pensou que você está jogando minério fora porque uma amostragem foi mal feita? Ou está processando ali um rejeito ali, achando que aquilo ali é uma maravilha? Por quê? Porque a amostragem foi mal feita. Então, o tratamento de minérios, tá, é uma coisa muito séria e cada detalhe, por menor que seja, é muito importante no processo. Erros de concentração mineral, como recuperação insuficiente de minerais valiosos, custos elevados com retrabalho ou descarte inadequado de rejeitos. Resumindo tudo aí, a amostragem do tratamento de minério é o primeiro passo crítico para garantir a eficiência e a rentabilidade da operação, impactando diretamente na recuperação e qualidade do produto final. Chegamos ao final da nossa aula, até o nosso próximo encontro e muito obrigado por você que prestigia o meu trabalho.